Boa noite, João. Tudo bom? Boa noite, boa noite. E aí, pessoal, beleza? Maravilha, beleza. João, faça a sua autodescrição para a galera, por favor. Beleza. Sou um homem branco, tô usando óculos, tenho uma pequena barbinha aqui, quase nem dá pra ver, um pouquinho. Atrás de mim, bom, eu tenho a camiseta lisa, pretinha. Atrás de mim tem uma poltrona, alguns quadrinhos e uma estante cheia de coisas nerds e livros. Acho que é isso. Beleza, maravilha. Bom, João, vou deixar você tocar aí, conversar com a galera, gente. Mandem dúvidas, compartilhe o link. Se fizer story da live, marca o nosso arroba, vagas o X, que a gente reposta. Beleza? Vou deixar você tocar aí, João. Beleza, show de bola. Eu acho que já pode compartilhar aí os slides. Tem, Maravilha. show. Show de bola. Bom, então, hoje eu vou trazer aqui para vocês algumas dicas práticas aí para começar com Design Ops. Eu não vou me aprofundar em teoria muito básica ali de Ops e tudo mais. Eu tentei trazer um conteúdo, ser mais direto, ser mais prático ali com algumas dicas mesmo, que qualquer pessoa que estiver aqui já consegue pelo menos aplicar alguma coisinha ou outra e tal no dia a dia, no dia seguinte, tá? Então, tentei trazer um conteúdo um pouco mais equilibrado ali, nem muito básico, nem muito avançado também. E é isso. Bom, como a Bruna comentou, eu sou o João, né? Hoje, atualmente, eu tô como... Ih, tá passando? Ah, deu um delay ali, que eu tô acompanhando aqui do lado. Se caso eu perder aqui, ó, é que eu tô acompanhando do lado, mas se caso eu me concentrar muito aqui, der muito delay do que eu tô falando com o que tá aparecendo, me dá um toque, tá? Ah, não, É, beleza. Vai dar esse delayzinho do YouTube, mas é normal. tá. Não, beleza, beleza. Beleza. Bom, eu sou head de design aqui na Rede Spark atualmente, tá? Sou criador da Design Ops Lab. Antes disso, né, eu não vou detalhar todas as empresas que eu passei, mas eu gosto de mencionar que eu tenho um background em tecnologia. Então, acho que por 7 anos ali da minha carreira ali eu atuei com desenvolvimento front-end, sempre aquela pessoa muito voltada para design mesmo, o bom amigo da vizinhança das pessoas designers e tal, sempre gostei dessa parte de UI e tudo mais, mas eu acabei optando por desenhar com CSS. Enfim, a vida me levou para uma transição de carreira e hoje eu estou aí nessa trilha aí mais voltada para a gestão de design. Show de bola. Beleza, então. Deixa eu só trazer um pouquinho o que que é a minha visão, assim, o que que eu gosto de... sempre que eu começo a falar sobre Ops, eu acho que é legal trazer essa frase aí que reflete um pouco do que eu acredito que é Design Ops ali no dia a dia e tal, de uma forma um pouco mais focada, né? Então, basicamente, o que eu acredito muito é que é a prática de reduzir ineficiências operacionais no dia a dia de design por meio de processos e melhoria contínua. Eu até, inclusive, estou pensando em remover processos ali da frase, porque melhoria contínua já envolve isso, né? E muitas outras coisas. É, E a consequência disso, o que que é? Escala, né? Então, hoje, quando a gente fala de operações de design, a gente está pensando em escala, né? De design como um todo, né? Mas eu gosto de reduzir um pouquinho o escopo para essa frase, porque no meu entendimento, no dia a dia, quando a gente reflete sobre reduzir ineficiências operacionais, eu acredito que isso dá uma ideia mais tangível de acionáveis no dia a dia que a gente consegue fazer, tá? Mas, obviamente, se a gente pegar algumas referências aí do mercado, então, por exemplo, o Norman Group lá que vocês conhecem, né? Eles comentam que Design Ops refere-se aquela palavrinha difícil, orquestração e otimização de pessoas, de processos, e a fim de aumentar o valor e o impacto do design em escala, né? É sempre sobre escalabilidade, né, do design ali no dia a dia. É sempre bom mencionar também alguns autores, né? Então eu gosto de mencionar o Dave Maluf, quem está familiarizado no dia a dia e com pesquisas sobre o tema e tudo mais, com certeza já se deparou
com esse nome. Ele comenta muito sobre os pilares lá de pessoas, ferramentas, processos, governança, né, o craft ali do dia a dia dos designers e tal. E outra referência bacana ali que eu gosto de mencionar é da Christine Skinners, que é coautora daquele livro famosinho, Org Design for Design Orgs, né? Org Design for Design Orgs. Ela comenta, né, que Design Ops foca muito na saúde da disciplina, né, de UX, da disciplina de design, nas pessoas e nos projetos. E essa parte dos projetos é bacana, assim, porque reflete muito em algumas coisas do dia a dia ali que bate muito em projetos também. Eu comento muito isso no curso lá. Então, assim, no fim, é tudo sobre otimização, tá? Tudo sobre escala e tudo mais. Só que é bom mencionar também que para isso funcionar, muitas vezes, na maioria das vezes, a gente tem que fugir da caixinha de design. Então, por exemplo, quando a gente fala de melhoria contínua, a gente pega lá a mentalidade da gestão de qualidade com o ciclo PDCA, né? Não sei se todo mundo conhece, mas é uma siglazinha lá para Plan, para Do, Check e Act. É um flywheel, né, digamos assim, para gestão de qualidade. Então, muitas das coisas que a gente aplica ali no dia a dia, né, não somente design ops, mas operações, né, da empresa como um todo ou de outras áreas, a gente usufrui de metodologias que não estão necessariamente ligadas à nossa área específica, né? Então, esse fugir da caixinha de design, eu acho que já começa aí pela primeira dica, que é importante, né? Ver outros métodos e tal, de agilidade e etc. Mas tem algo importante também, preciso entender antes de começar com Ops, é o seguinte. Quando é necessário, né? Eu acho que isso é uma... agora passou o slide. Quando é necessário Design Ops? Eu acho que essa aí é uma perguntinha interessante de se fazer. Eu acho que todos vocês acabam fazendo ali no dia a dia, quando é necessário, né? Obviamente, existem vários fatores que influenciam a implementação de Design Ops, de contratação de pessoas, especialistas nessas áreas e tudo mais. Mas eu trouxe um resumo para mim, os 3 principais indicadores que vão alertar a gente sobre a necessidade de Ops, tá? Como eu disse, existem outros, mas eu acho que eu quis trazer um destaque para esses 3 aqui, tá? Então, comunicação, silos e turnover. Aonde comunicação eu estou me referindo, de fato, à falta de comunicação, né, e alinhamento. Então, estratégia da empresa, né, pipeline de projetos, o que está ali na esteira, o que vai rolar e tal, está no backlog, enfim, né? Essa clareza ali de esteira de projetos. E a própria comunicação entre a gente, né? Entre as pessoas designers ali do dia a dia, né? Entre a equipe e os stakeholders, né? Do dia a dia que a gente tem. Então, a falta de comunicação ali é um alerta, é um indicador, é um indício de que talvez seja um momento aí de pensar, baixar a cabeça e tentar achar uma estratégia de Ops ali no dia a dia, tá? Até porque quando a gente fala de Design Ops, a gente ataca esses problemas ali do dia a dia, né? A nossa função tá sempre mapeando e tal, entendendo quais são as oportunidades de melhoria ali que a gente tem. Beleza. E aí, silos, quando eu falo em silos, eu estou me referindo a cada um fazendo de um jeito, tá? Design, processos, metodologias espalhadas, enfim, refação de pesquisas que já foram feitas por outro grupo e aquela squad, aquela tribo ali está refazendo aquilo que já foi feito e tudo mais, que se conecta, né, com a falta de comunicação, mas silos é sobre isso. Então, principalmente em empresas maiores, em equipes maiores, isso é uma dor. E eu tenho certeza que vocês, pelo menos uma pessoa já passou por isso, e sabe muito bem o que eu tô falando, né? Então, é essa desorganização, né? Com bom português seria isso, né? Então, cada um olhando, cada um fazendo de um jeito, né? Então, não existe uma uniformidade, né? Então, silos é sobre isso. E o turnover aumentando, né? Então,
enfim, agora a gente está passando aí por processo de layoff e tudo mais e tal, sabe que isso é complicado. E o turnover, ele é um indicador também, porque ele é uma métrica de, putz, tem algo errado, né? Vamos desconsiderar essa parte aí de layoffs, que isso enfim, é atípico, assim, o que está acontecendo, mas digamos que a gente estivesse num momento mais são, né? Mais saudável, digamos assim, e não houvesse a necessidade de demissões, enfim, do que está rolando aí no mercado, mas acontecesse. E eu nem digo demissões da pessoa, né? Encerrar o processo de trabalho da gente e tal, mas os próprios designers ali começarem a ter evasão da empresa. Isso a gente como liderança, né, no dia a dia ali e tal, e como pessoas ops ali atuantes, a gente tem que ficar antenado nisso também, porque isso é um sintoma, né? Na verdade, isso não é a causa, isso vai ser um sintoma de uma causa muito maior, que a gente vai ter que estar mapeando, vai ter que estar de olho no radar e tal, e tudo mais, né? Então, se isso está aumentando, se isso está acontecendo, a gente tem que ter clareza, né, do que está acontecendo, se isso está influenciando, se é uma decisão mais da pessoa mesmo e tal, ou se o ambiente está influenciando negativamente para essa decisão e tudo mais, né? Então, quis destacar esses três, mas obviamente, né, existem outros aí, até inclusive já interagindo aí com a audiência, comentem aqui dores que vocês têm no dia a dia aí, tá? Beleza. Só que eu tenho João, uma. Oi. vou te interromper aqui. Do que você está falando nessa introdução, deixa eu ver se eu entendi, porque eu tenho pouco conhecimento de ops. Uhum. A pessoa que cuida ali do design ops no time é o que vai fazer toda a parte de organização do time de design como um todo, da parte de processos de pesquisa, recrutamento, documentação, contratação, envolve tudo isso? Sim, o guarda-chuva da disciplina envolve tudo isso. Mas, obviamente, a Uhum. gente sabe no dia a dia que, né, enfim, para dar conta é realmente por isso que vai precisar de mais pessoas, enfim, vai ter que ter uma estrutura organizada pensando nessas necessidades aí, né? Mas sim, é a gestão operacional ali do dia a dia de design, sim. Uhum, Envolve tudo, entendi, tudo certo. beleza. Boa, show de bola. Eu não estou acompanhando comentários aqui, qualquer comentário aí legal, pode me parar e tal, pode comentar. Mas, de novo, coloquem dores aqui que é pra gente citar e trocar uma ideia depois. Mas como eu estava comentando, eu não tenho uma notícia muito, muito agradável para quem atua com design ops, tá? Deixa eu esperar passar aí o slide. Na prática, não existe fórmula mágica, tá? Existem padrões, obviamente, é o famoso depende, né? Existem padrões, mas não fórmulas mágicas, isso é importante, tá? Porque tudo vai ser contexto. Pô, as pessoas, maturidade de design da empresa, tamanho da equipe, as próprias lideranças envolvidas também, maturidade das lideranças e tal, tudo vai influenciar e vai ter um impacto e vai ser levado, tem que ser levado em consideração, tá? E vocês UX aí do dia a dia, vocês sabem muito bem do que eu tô falando, tá? Então, Double Diamond sozinho não vai resolver nada, não vai resolver os problemas, né? Então, quanto mais a gente se torna sênior ali no dia a dia, mais adaptável o processo se torna, mais aquele, aquele gingado, aquele jogo de cintura no dia a dia a gente tem, né? De adaptar os processos e tal para aquele problema específico, né? E é por isso que Ops, ele não é um assunto básico, porque ele já nasceu numa camada a nível de gestão operacional, tá? Então, ele não é trivial e o poder de adaptação, a habilidade de adaptação, bom, ele é requisito, né? O poder de adaptação ali e tal, de conseguir enxergar o todo, muitas vezes enxergar o que as outras pessoas não enxergam, e tudo mais. Então, isso é muito importante, mas você sabe o que eu tô falando, né? No dia a dia a gente tem que se adaptar, no dia a dia de design ali, enfim, né? Nem vamos repetir porque você sabe muito bem como é o dia a dia, né? Mas como eu disse,
existem padrões de como conduzir esse trabalho e eu vou entrar um pouquinho mais a fundo aí, né, para tornar mais tangível aqui e tal. E a partir de agora é que vem a cereja do bolo aí da apresentação, que são as dicas práticas mesmo do dia a dia, tá? Então, aqui que é bacana já ficar antenado. Bom, esse assim, esse ele é um tema, essa parte que eu vou citar agora, cultura, função e equipe, ele está muito, ele tá muito conectado ao que eu acredito e muito na minha opinião, tá? Na minha vivência e tudo mais. O que eu vou falar aqui agora, eu não estou impondo é, isso aqui que eu vou falar agora, esses pilares, isso aqui e tal, é o jeito certo, ou é cravado em pedra Design Ops, tá? Então eu vou dar um pouco da minha visão aqui, que eu acredito que seria o ideal. Enfim, então na minha visão existem três formas, pelo menos três formas, né? Pelo menos três grandes formas de aplicar Design Ops no dia a dia, né? E a primeira delas é a cultura. E quando eu falo de cultura, eu falo de mentalidade, tá? Cultura é sinônimo de mentalidade. E o que, que isso significa na prática, né? É o Ops, é as operações, né? Essa mentalidade de operações, de Design Ops, distribuído entre as lideranças e todas as pessoas da equipe. Tá? Então, é cultura mesmo. É que nem cultura de design, cultura de Design Ops. É a forma de pensar, tá? E isso é muito importante ali no dia a dia. É, porque se a gente não percebe valor, se a gente não entende do que se trata e ter uma visão global do que isso traz de oportunidades e benefícios para a gente, fica complicado a gente realmente reforçar e vender a ideia e tudo mais. Então, cultura é igual mentalidade, que é igual a isso. A forma de atuar isso no dia a dia é distribuir a mentalidade de Design Ops para todas as pessoas, tá? Desde liderança, desde a pessoa mais júnior. Depois a gente tem a função, né? Que aí função aqui são cargos mesmo, tá? Cargos de pessoas especialistas ali, cargos específicos para desempenhar determinadas responsabilidades, tá? Então, por exemplo, que tem um termo aqui no Brasil, enfim, se surgir dúvida sobre isso, eu posso entrar em mais detalhes, mas lá fora é mais comum, né, de ver esse job title, que é Design Program Manager, que cuidam de programas específicos de design ops e tal, e tudo mais. Tem producers que são um escopo um pouquinho um pouquinho menor, né, focado somente em projetos e etc. Mas função são cargos, tá? E quando eu falo cargos, dentro de design ops, realmente a forma de atuar ali no dia a dia pode mudar. Então, por exemplo, tem uma pessoa que pode cuidar só da parte cultural, ou um grupo de pessoas, né? Porque dependendo do tamanho da estrutura, vai demandar mais pessoas e tudo mais. Então, são pilares ali de atuação e tal que vão ser distribuídos para essas pessoas, ou generalistas ou mais especialistas naquele determinado contexto e tudo mais. Então, cultura, função e equipe. E aí, equipe, quando eu falo de equipe, eu me refiro a um grupo multidisciplinar mesmo, tá? Porque quando a gente fala de design ops, a gente está falando sobre a disciplina que tem relação com a função ali, com relação aos cargos, né? As responsabilidades desempenhadas no dia a dia. E quando eu falo equipe, eu falo num grupo mesmo, multidisciplinar, que é um time ali de pessoas especialistas, que cuidam de temas específicos e abrange, cross, né? É horizontal a todo o departamento ali de design, né? E aqui, por que eu separo a função da equipe? Porque quando eu entro em equipe multidisciplinar, aqui eu estou sendo bem específico a um grupo de pessoas que não necessariamente vão ser intituladas Design Ops, ou não necessariamente esse grupo, né, esse pilar, esse departamento vai ser intitulado Design Ops. Pode ser, encaixa super bem, né? A gente está falando de Design Ops e encaixa super bem, mas não necessariamente, tá? E aí eu tô falando, putz, de acessibilidade, de content, de research, enfim, de todas as competências que são importantes para aquele contexto, para aquela empresa, tá? Então é isso que eu me refiro à equipe que é igual ao grupo multidisciplinar, tá? E aí, dando um complemento, para mim, a evolução natural de Design Ops dentro das organizações, e aí é muito a minha opinião mesmo,
para mim se dá, primeiro de tudo, a cultura, né, o estabelecimento dessa cultura, né, que, de novo, se não existe valor percebido, ninguém dá importância, né, então é importante. A construção da disciplina, a definição dela, né, então a prática consciente de Ops, tu saber que isso que tu tá fazendo é Ops, independente se está intitulado como isso, mas é a tua consciência, o teu entendimento e tal, putz, isso que eu tô fazendo aqui realmente se conecta com Ops e tal, mas independente se você tem o título ou não. Então, a disciplina ali, a cultura na mente de todas as pessoas, a disciplina, primeiro cultura, depois a disciplina, que é o entendimento ali formal, né? Entendimento formalizado. E aí, o terceiro level, para mim, depois desses dois estabelecidos, é a liderança. E aí, uma liderança mesmo focado em design ops, né? Um manager, uma pessoa manager ali que vai liderar esse ecossistema, essas pessoas ali, e vai co-criar com as outras lideranças de design, né? Beleza. E aí, sendo mais prático para o dia a dia também, eu trouxe Posso 5 fazer uma pergunta, passos João? para... Opa, fala aí. Rapidão. Eu vi que você falou de cultura e valor, e aí, desculpa se você falar isso mais para frente, eu estou super cortando a apresentação. Mas quais seriam... Porque cultura e valor são um pouco intangíveis. Então, quais são assim, as métricas de sucesso para a gente entender que a equipe de Ops ou ali uma equipe desenvolvendo esse trabalho tá surtindo efeito ali no contexto da equipe de design? Uhum. Então, quando a gente fala de cultura, o primeiro de tudo tem que estabelecer o que é a cultura para aquele grupo, né? O que vocês entendem sobre cultura. Porque não adianta a gente estabelecer um pilar ali de cultura de Ops e simplesmente jogar para as pessoas, né? Então, acho que o primeiro de tudo é entender o que significa cultura para aquele grupo e tal, para aquele time. E aí, no dia a dia, né, falando de uma forma geral, aí, cultura remete a como as pessoas se relacionam, a como é o clima organizacional ali da equipe, como como o valor de design dentro da organização é percebido e tudo mais, né? E aí, até pegando aqui que eu vi que a Luciana comentou ali, um exemplo de algo que uma pessoa faz nesse cargo, né? Pegando esse gancho aí da cultura, essa pessoa aí, ela vai estar sempre antenada em feedbacks, vai estar sempre conversando com pessoas, principalmente pessoas principalmente não, mas também pessoas de outras áreas, né? Coletar insights, rodar formulários ali de clima, entender como é que está o sentimento das pessoas ali da equipe, tentar conectar esses sentimentos a outras coisas externas também, conversar com outras pessoas, outros stakeholders e tal, né? Porque sempre tem a nossa interpretação, sempre tem a interpretação do outro lado e tudo mais, né? E aí a métrica depende também do que você quer medir, mas se você quer medir a métrica da evolução disso tudo que você está fazendo, vai ter que ser uma métrica um pouco mais ampla que vai se conectar com outras, né? Porque ela necessariamente, quando a gente fala de cultura, putz, isso aí se desdobra em várias acionáveis e vários probleminhas ali do dia a dia que a gente vai ter que associar essa métrica maior, né? E aí não tem uma específica, vou dizer que é métrica XY. Eu acho que, de novo, volta aquele ponto de entender o que é a cultura e entender o que vocês querem medir com isso. Se vocês querem indo em passos pequenininhos e tal, que eu sou muito a favor de começar sempre pequenininho e evoluindo, uma métrica legal é realmente medir esses acionáveis que vão sair desses feedbacks, e aí a partir desses feedbacks vocês conectam numa métrica qualitativa, quantitativa e tal, né? Então, sempre associado a alguma coisa, assim, tangível, né? E não que a gente acha que a nossa cultura de design é baixa ou que é alta e tal, né? Nunca é sobre achismo, né? Sempre vai ter dados e tudo mais. Não sei se respondi, assim, eu dei uma volta aí geral. Estão no mudo aí. Fer caiu? Pois eu acho que deu uma travadinha ali, né? Eu acho que ele deve ter caído. A conexão dele. Bom, mas pode ir seguindo aí, Enfim, João. mas Acho que deve ter respondido sim. beleza. Eu acho que voltou aí. Voltou, Fer? Eu dei uma caída, mas eu tava super escutando, só travou tudo aqui só. Ah, não, beleza. Beleza. Fechou então?
Fechou. Boa. Show de bola. E aí, galera, eu trouxe 5 passos aqui bem... Putz, eu não posso dizer que é simples, mas um passo a passo aqui para vocês seguirem, que pode ser aplicado, tá? Tanto para as pessoas que estão no absoluto zero, quanto para as pessoas que já estão aplicando e tal, e perceberem que pulou alguma etapa e faz sentido voltar e tal, vocês voltarem para aquela etapa e tudo mais, tá? Deixa eu passar o slide aí. Beleza. Primeiro de tudo, diagnosticar os problemas, né? Se conecta com muitas coisas que eu já falei anteriormente. Somente o que eu falei agora, exatamente sobre coleta de feedbacks, rodar formulários, entender clima, sentimentos das pessoas e tudo mais, né? Isso é uma delas, isso é uma das formas de diagnosticar esses problemas, né? Então, formulário do dia a dia ali, pesquisa e tal, a nossa própria comunicação, isso são ferramentas essenciais ali do dia a dia, né? Então, diagnosticar é realmente divergir, tá? Diverge, pega todas as informações cruas, pega isso tudo, que vai ser uma densidade, dependendo do tamanho do time, vai ser uma densidade bem denso, uma densidade densa, vai ter enfim, vai ser bastante coisa, até vocês vão pegar isso. Vocês vão diagnosticar isso enfim, de N formas, e o mais simples é rodar formulários e conversar com as pessoas, mas vocês têm que organizar isso de uma forma legal para não se perderem depois, enfim, né? Vocês vão ter esse catálogo aí de problemas ali e tal, mas eles vão estar crus. E aí a gente passa para a segunda etapa, que é, de fato, identificar as oportunidades, né? Então, vocês já estão familiarizados a clusterizar, a criar diagramas de afinidades, né? Então, é basicamente isso. É pegar todo esse amontoado de oportunidades que vocês mapearam, criar um diagrama de afinidades ali, né? Enfim, organizar isso por problemas que coexistem, que fazem sentido, né? E tal. E organizar isso, né? E aí depois definir o escopo de atuação. Ó, assim, só antes de ir pro terceiro, isso aí é o dia a dia, tá? De design ops, principalmente de design ops generalista, onde a pessoa é equipe, né? Pensando numa pessoa ops equipe, esse é o job dela, de forma genérica e bem ampla. Esse é o job principal que a pessoa vai fazer, que é isso, tá? Então, constante. Por isso que entra lá, a gente volta no primeiro slide que eu comentei sobre melhoria contínua, tá? O ciclo PDCA e tal, melhoria contínua. É sobre isso. Então, nunca acaba, tá? Nunca vai acabar esse job, tá? Isso pensando numa equipe, num design ops generalista e tal. Tô descartando a parte onde vocês cuidam de pilares e tal, de temas específicos. Mas enfim. Beleza. Partindo para o terceiro ponto ali, definir o escopo de atuação. E isso aí muita gente pula, tá? E aí enfim, tô dando minha opinião, tá? Com base no que eu vejo aí e tal, das equipes. Muita gente pula essa etapa, que é definir o escopo de atuação. Enfim, como é que eu posso explicar isso? Tem várias vias, né, para chegar nesse definir escopo de atuação. Por exemplo, você pode ter aplicado para uma vaga que já tinha o escopo de atuação definido, né? Ou você está levantando essa bandeira de design ops dentro da empresa e você tá definindo o seu escopo de atuação, né? Ou a sua liderança está definindo com você e tal, né? Então tem essas duas vias, né? Porém, independente se você foi contratado por um job description lá e tal, tudo mais, que na maioria das vezes é um super-herói, né? É muito importante essa etapa, por quê? Porque o escopo de atuação, ele vai estar conectado ao catálogo, ao backlog de iniciativas ali que vocês mapearam, tá? Então, se uma parte do job description, só porque estava lá na vaga, não se conecta a oportunidades que foram mapeadas, não faz sentido. Então, é por isso que é importante a definição de escopo de atuação, tá?
independente se for por essa via aí, se for pela via de construir do absoluto zero, tá? Do absoluto zero até é melhor ainda, né? Mais é melhor, enfim. Quer dizer simples, mas enfim, é melhor, né? Porque tem um campo ali, pode começar pequenininho e ir evoluindo e tudo mais. Então isso é extremamente importante, definir o escopo de atuação até aonde vai, porque assim, a disciplina de Design Ops ela é super ampla, tá? Então, putz, somente lá nas primeiras aulas ali do Bootcamp e tal, onde eu abro mais ali as responsabilidades, muito se conecta com gestão de design, tá? Muito é responsabilidade das lideranças, tá? Então é algo mais denso ali do dia a dia, é gestão operacional e tal. E o escopo ele é grande, tá? Ele é grande. Mesmo sendo trabalhando como equipe ou como várias pessoas ali e tal, numa organização maior, ele é grande o escopo, tá? Então é importante delimitar isso, e aí a gente vai para o quarto passo, que é a formalização da disciplina. Terceiro e quarto passo estão extremamente conectados. Por quê? Porque o terceiro você define o escopo e delimita esse escopo, beleza? Alinha com a sua liderança e tal, delimita esse escopo. E aí, a partir do quarto passo, você vai formalizar para as pessoas que precisam entender isso. Então, vai formalizar para a equipe, obviamente, né? Mas a equipe já vai estar sabendo disso, na maioria das vezes, porque vocês vão co-criar com ela também, enfim, né? As lideranças também já vão, dependendo do level, né? Mas enfim, a sua liderança direta já vai tá te acompanhando, né? Espera-se que esteja te acompanhando. Mas se tiver outras lideranças acima, é o momento de escalar, né? E aí muita gente pergunta até que ponto, né, formalizar essa Design Ops. Vocês não vão bater lá na porta do CEO, tá? Formalizar a disciplina de Design Ops é para as pessoas que realmente serão impactadas no dia a dia, tá? Então, é isso. É para quem realmente interessa saber o que é. Ah, é todo mundo? Sim, até certo ponto é. Mas vamos com calma, tá? Então, é isso. E aí, o 5, o plano de ação e a priorização, né? Então, a gente fez tudo isso aí sem o primeiro to-do, né, que vocês fizeram foram lá no começo, que esse é importante, vocês vão fazer aonde vocês entrarem, né, que é diagnosticar problemas, mapear, identificar oportunidades. E aí só depois disso vocês realmente vai dar o setup ali e vai ter o plano de ação, o entregável vai ser esse aqui é o milestone e tudo mais, né? A gestão do projeto Design Ops ali como se quiserem enxergar dessa maneira, né? Beleza, eu gosto de assumir esses 5 passos aí que eu acho que eles cobrem tudo, assim, eu acho que é o essencial, cobre toda o panorama ali do dia a dia e tal. E aí no dia a dia, né, sempre vai ter o 3 e o 4, eles são feitos uma vez, a não ser que precise. Assim, ó. Eles vão ser feitos uma vez, né? Mas 1, 2 e 5, eles vão ser constantes, né? Eles vão ser constantes. O 3 e o 4 vai depender do ciclo da empresa, tá? Então, às vezes, enfim, a prioridade muda, até mesmo o impacto de layoffs influencia nisso e tal. Vocês tinham um escopo de atuação X, e aí downgrade, vai tudo para trás, e tem que reformular as coisas também. Então, é isso, tá? E aí tem um artigo bacana, que é do... Deixa eu ver se eu abro aqui, que eu... Enfim, só para vocês e você já joga aí pra galera, que é do Norman Group, que é bacana, que eles resumiram basicamente tudo que eu falei aqui, eles resumem em 3, tá? Em 3 pontos ali. Enfim, não vou explicar porque basicamente, na verdade, eu entrei mais a fundo ainda do que eles explicam lá, dei mais detalhes, mas basicamente o que eu falei é resumido em 3 etapas, tá? Dentro desse artigo. Então, eu indico a leitura, é legal, porque quando a gente traz fontes aí, confiáveis e tal, dá força aí, né, para o que a gente fala. Boa. E aí, avançando, galera, não sei como é que tá aí os comentários e tal, posso seguir? A gente já tá indo pra finaleira. Só bora.
Beleza. Galera, eu acho que já deve ter desistido já de... Putz, não quero mais isso aí. Nada. Boa, vamos lá. E aí, enfim, eu dei os 5 passos aí, que, enfim, eu acho que só essa, essas dicas aí, eu acho que já ajuda a galera aí no dia a dia. E mais essas aqui vão, enfim, incrementar mais ainda o que vocês podem apresentar aí e tal. Tanto para quem está começando ou para quem já está atuando, né? E aí eu trouxe 3 processos essenciais, tá? Na minha visão, então eu quis dar um destaque para esses 3. Tem outros, obviamente, sempre tem, são oportunidades infinitas, mas eu quis dar um highlight nesses 3, né? Um destaque nesses 3. Primeiro, processo, produto, segundo, comunicação e terceiro, onboarding. Cobrindo esses 3 e mostrando o valor, enfim, mostrando como vocês vão fazer, mostrando o resultado desse mapeamento e tal, desses três processos aí, já vão ganhar estrelinha, tá? Pode ter certeza. Das lideranças e tal, já vai ser um resultado bem bacana para mostrar valor de Ops. Então, focando nesses aí, dica pessoal, tá? O que eu me refiro com o processo de produto? Dentro de processo de produto, existem 2 subprocessos, que é o processo de design, tá? Então, processo de design mesmo, tá? Que vocês estão familiarizados aí. Só que não é o Double Diamond bonitinho. Eu tô falando do processo de design do dia a dia, o real, da vida real. Tangibilizar isso, e aí, enfim, se vocês caírem naqueles problemas de equipes grandes, infladas e ter os silos e tal, vocês vão perceber que isso aí é um buraco gigante, tá? E só por isso aí já vai dar bastante trabalhinho, tá? Mas enfim, é mapear o processo de design, tá? Que tá dentro desse grande processo de produto, tá? Enfim, mapear mesmo etapas, tá? Funciona assim, vai para lá, finaliza assim, é assim que funciona e tal. É mapeamento mesmo, tá? É workflow, é processos ali, fluxograma, né? Mais simples. E dentro desse, mas aí, de novo, eu acho extremamente importante e é um super diferencial se vocês fizerem isso, tá? É o subprocesso de engenharia. Vocês mapearem como funciona a engenharia dentro de produto, só que assim, é num level mais raso, tá, galera? Vocês não vão mapear como é que as pessoas lá fazem deploy, como é que eles fazem o build do aplicativo e tudo mais, tá? Eu tô falando de um mapeamento aonde impacta design também, né? Então, toda aquela parte, por exemplo, é comum de ver, né, dentro da agilidade, o upstream e o downstream, né? Parte de delivery e tal, onde design está no upstream e a parte de engenharia está no downstream. Essa parte aí de quando sai do upstream e vai para o downstream, isso é ilegal. Isso é importante mapear e tal, mas, de novo, num level mais raso. Não é ir lá a fundo e entender como é que as pessoas fazem commit. Para ter o panorama mesmo. Isso é extremamente importante, porque tendo esse panorama, vocês conseguem identificar gargalos. Isso é o objetivo. E aí, obviamente, né, dentro do processo de produto, vai ter o próprio mapeamento de produto, que é, de fato, fluxograma, workflow, como é que funciona, como as demandas chegam, como as demandas fluem e como as demandas saem, né, como são medidas e tal. Então, enfim, dependendo da complexidade onde vocês estão, só isso aqui já dá bastante trabalho, tá? Só esse aqui já é suficiente. Enfim, mas aí partindo para a parte de comunicação, de novo, eu estou falando sobre processos, né? Então, mapear canais de comunicação, eventualmente a gente cria inúmeros canais no Slack que acabam morrendo, enfim, né, e tal. Mapear esses canais de comunicação, até como a própria equipe de design se comunica, né? Como se comunica externamente, como se comunica internamente, e rotinas de comunicação. Isso é importante também para ver que aí rotinas de comunicação são syncs, né, que a gente tem da equipe, né? Então, esse mapeamento aí de rotinas que a gente tem, enfim, design critique deles, de design e por aí vai,
esse mapeamento e aí, obviamente, sugestões, né, de outros syncs ou redução de syncs e tal, sugestões de novos e tudo mais, né? Esse panorama aí de comunicação, né? Como flui a comunicação. E aí o onboarding é autoexplicativo, só que aqui é importante a intermediação e a conexão, a cocriação com o time de people, né? Então, eu estou falando com o RH mesmo. Então, as pessoas Ops, né? A gente atuando de Ops, profissionais de Ops ali no dia a dia, e a gente vai se relacionar com muitas outras áreas e RH é uma delas, para a gente formatar o nosso onboarding, né? Para a gente entender como é o onboarding de quando a pessoa entra, a parte burocrática e tal, mas também o nosso programa de onboarding quando a pessoa já entra para dentro da equipe, ali passa por todas aquelas documentações da empresa e agora ela está fazendo o onboarding da equipe mesmo, do departamento de design. Então, esse programa, essa jornada, como é que vai ser, se vai ter os buddies ali para ajudar no dia a dia e tal. Enfim, esse programa de onboarding é responsabilidade de design ops, né, dessa pessoa ou pessoas que estão tocando isso. Enfim, medir resultado e tudo mais, né? E aí, galera, já para finalizar, passar o slide, né? Só para reforçar e bater nessa tecla de novo, design ops é contexto e vai ser diferente de como é a Rede Spark, vai ser diferente de como é a Livelo, a Dots, de qualquer empresa que vocês trabalham, a atuação é contextual, tá? É contextual. Então, assim, enfim, nem foge muito do que vocês já sabem como é UX no dia a dia, né? Putz, a atuação de Product Designer varia de empresa para empresa, né? Tá relacionado à maturidade ali do entendimento da disciplina e tal. E Design Ops não é diferente, tá? Enfim, né? Até como outras responsabilidades aí também, especialidades que existem. Então, assim, o foco de Design Ops, ele vai evoluir dentro de uma única organização, ele vai evoluir à medida que os desafios vão evoluindo também. E é de novo, por isso que a adaptabilidade ali do dia a dia é muito importante, e por isso que esse assunto ele não é básico, né? O Design Ops ele já nasceu numa camada mais de gestão operacional que demanda e exige uma vivência maior, né? Para conseguir lidar com, enfim, com todos essas coisas do dia a dia ali que muitas vezes foge da caixinha de design, né? Então, é isso, galera. O último slidezinho ali, deixa eu passar. Obrigado. Agora fechou. Mara demais. Maravilhoso. Bom, a gente viu ali que Design Ops é um tema assim muito denso. E eu queria voltar aqui na pergunta da Luciana. Eu sei que você tinha comentado, foi da Luciana? Cadê? Aqui. Sobre essa questão assim de dar um exemplo. Deixa eu tirar aqui a apresentação. Mas assim, João, como que seria de fato o dia a dia de uma pessoa que trabalha com Ops? Mas assim, dá uma contextualizada, assim, sabe? Mais profunda. Depende. É o famoso depende. E assim, não é nem piada, tá? Eu tô rindo de desespero, porque realmente depende, tá? Vamos lá. Design Ops é uma disciplina que o termo, né, Design Ops, ele é relativamente novo, né? Ele é relativamente novo no mercado. Apesar de as práticas já serem antigas, né? Isso, enfim, as lideranças geralmente aplicavam tudo que a gente está falando. O termo em si ele é relativamente novo, né? Então, aqui no Brasil a gente tem um certo grau de maturidade, lá fora é um certo grau de maturidade também e tal. Não estou nem fazendo comparações, tô só são graus de maturidade e de empresa para empresa vai variar também. Então, assim, a minha resposta, eu vou falar de uma forma bem genérica, tá? Eu não vou citar contexto. Se vocês quiserem algum contexto específico, aí eu posso, uma empresa X e Y nesse contexto, com esse número de pessoas e tal, aí eu posso dar uma resposta mais específica, mas eu vou tentar tornar ela um pouco mais ampla e um pouco mais genérica, tá? Então, por exemplo, se você trabalha como equipe,
né, que, enfim, a gente se vê muito ainda, né, equipes de Design Ops, inclusive de Design System também, enfim. Qual é a sua atuação, qual é o seu principal core de forma genérica? É exatamente isso que eu falei, tá? Então, você vai ser o responsável, o owner, de todos os problemas que existem dentro da organização de design, tá? Então, por isso que é importante aquele mapeamento, aquele mapeamento que vai dar norte. Então, a partir daquilo ali, você vai setar a sua função com base em acionáveis para atingir, assim, e tal, os resultados e tudo mais. Eventualmente, você pode cuidar de projetos. E o que isso significa, cuidar de projetos? Ser um facilitador, meio que um agilista de design, bem entre aspas. Você pode ter essa função se for um requisito e for uma necessidade também, tá? De ajudar a galera a fazer syncs, enfim, até mesmo mover cards do Gira, perdi a palavra, fazer tagueamentos e tal, né? Fazer o refino do card e etc, né? Ajudar a criar user stories, enfim. Isso é um contexto que é possível ter ou não também, tá? Isso num âmbito generalista, tá? Porque assim, é pau para toda obra mesmo, tá? Com bom português, faz tudo. Uma pessoa equipe, ou até mesmo uma pessoa que é contratada, um especialista de design ops super sênior, que ó, vem para cá e vamos resolver essa treta aqui e tal, vem dizer o que a gente precisa fazer. Vai começar por esse passo aí, de primeiro mapear e entender quais são as oportunidades de melhoria, e a partir dali fazer o setup de atuação e acionáveis e etc. Então, assim, depende muito do contexto, tá? Então, vai desde coisas pequenas de você ajudar no onboarding, de recepcionar a pessoa, a coisas de ajudar a liderança a definir estratégias de entregáveis de acordo com cada OKR definido naquele trimestre. Então, ele é muito amplo mesmo. Então, ele está numa camada de gestão operacional, então depende se uma pessoa vai dar conta, depende se várias pessoas vão dar conta, e aí a complexidade do ambiente vai determinar como vai ser essa estrutura, tá? Então, assim, eu falei, mas é isso, depende, tá? Uhum. Não, sim, a gente entende de fato que, como você foi falando, muitos fatores vão influenciando, né? Tem a questão da cultura da empresa. Então, às Exato. vezes, vou citar aqui porque a gente trabalha em empresas concorrentes, mas, por exemplo, às vezes o que daria certo na Livelo não daria certo aqui do meu lado na Dodge e Exato, vice-versa, né? Então, exato, o ambiente exatamente, acaba influenciando bastante, né? exato, exatamente. E sem falar de equipe, a gente tem equipe de Design System, Design Ops, de PD, de UX Writing, e a pessoa às vezes tem que fazer tudo, né? Exatamente. E você ia falar, Bru? Não, pode seguir. Só lembrando, gente, vou colocar o cupom aqui no chat, tá? Com o link já, para vocês poderem pegar o cupom do curso do João. E puxando já aqui na pergunta do Equipe, para fazer um linkzinho com a pergunta do Juarez. Como uma pessoa iniciante pode utilizar do Design Ops para evoluir como designer, sendo que é algo mais voltado para a gestão? Você pode utilizar Design Ops para evoluir como designer. É uma via de mão dupla, tá? Você evoluindo como designer vai necessariamente já conseguir várias habilidades importantes no dia a dia de Ops, tá? Por que essa via de evoluir mais como designer, ela é uma via mais relevante do que o contrário, tá? Evoluir em Design Ops para ajudar a evoluir em design. Porque tudo que você vai aprender saindo de júnior e tal, para pleno, sênior e tudo mais, todas essas vivências vão te dar o know-how e a vivência mesmo, assim, para você identificar e começar a perceber coisas que outras pessoas não percebem, né?
E esses desafios do dia a dia, como PD, como UX e tudo mais, vai dar base para você sugerir melhorias e tudo mais. Por que que eu estou falando isso? Porque sem entender como o ambiente funciona, se não ter vivido nenhuma vez, vai ser difícil a gente ter aquela empatia de propor melhoria se a gente nunca viveu aquilo, né? Então, minha dica essencial é evoluir mais primariamente como designer, e aí sim, isso vai dar gancho para estudar mais design ops e tudo mais e tal. Só um parênteses, tá? Pessoas de design ops não precisam necessariamente ser designers, tá? Só que essas pessoas que não são designers, elas já têm um background. Então, elas não saem simplesmente do completo zero ali de conhecimento de nenhuma área e atuam com ops. Então, por exemplo, agilistas mesmo e tal, essas pessoas têm um background que já é um diferencial extremamente competitivo se caso elas migrassem para design ops. Em contrapartida, elas teriam que aprender muito mais sobre design do dia a dia ali, só que o arcabouço, né, de metodologias, essa pessoa com certeza já está preparada e muito mais preparada do que muitas vezes a gente designer, né? Então, e isso não é opinião minha, isso é fato, assim, existem pessoas de outras áreas que acabam sendo design ops e tal, program managers e etc, né? Inclusive eu, né? Meu background de tecnologia, na época que eu liderei um design system, isso em 2017 lá, me ajudou, porque aquele background ali da parte técnica me ajudou a ter uma facilidade de comunicação com a engenharia e tal, enfim, me possibilitou pular etapas e ter muito mais vantagem, né, além da questão de conhecimento. Maravilha. Vou Tem uma puxar boa aqui ali da Luciana, essa aí é boa. vou puxar essa. Tipo, um design ops pode definir um processo de design e técnico pode estruturar ritos para uma equipe de design? Eu só não entendi o técnico ali. Se puder explicar melhor, mas enfim, eu vou comentando, mas se puder explicar melhor sobre o Que técnico. eu acho que o técnico deve ser mais o que fazer no dia Como a vai ser dia, de feito o acordo. design, né? Eu acho que é. Tá, beleza. Beleza, vamos por partes ali. Design Ops pode definir um processo de design, sim, é função do Design Ops, mas ele também é função da liderança e do time. Então, na verdade, a pessoa Design Ops, ela não vai impor nada, tá? Não é o ditador de regras, Design Ops. Essa pessoa não vai ditar regras, ela vai co-criar, tá? Então, assim, a colaboração é muito importante. Então, o que a pessoa de Ops vai fazer nesse caso, ela vai dar organização para as coisas. Ela vai conectar as pessoas, vai conectar as lideranças, vai conectar os times e tal, dependendo da complexidade, né, do tamanho. Ela vai conectar esses núcleos de pessoas e vai fazer uma cocriação e, enfim, levantar todas as oportunidades, levantar o processo atual de design, vai propor melhorias e tudo mais, e eventualmente o entregável vai ser realmente o rascunho, vai ser o desenho final disso tudo, tá? O Vini caiu, né? Acho que já é a segunda vez que ele cai. Aí, voltou. Voltou. Pronto. Boa. Então, retomando, o entregável final vai ser esse desenho, tá? Mas, enfim, até chegar nessa definição de processo de design, vai ter toda a cocriação, colaboração ali e tal. Então, a pessoa, de novo, volta naquelas habilidades ali de saber criar um workshop, por exemplo, sabe? Ser um facilitador de workshops. Uhum. O André mandou 2 perguntas, vou ler já as 2. Após os diagnósticos dos problemas, como é a sua atuação quando há muitos pontos de sobreposição com outras áreas e influenciam inclusive nos processos dessas áreas? E a segunda Perfeito. pergunta dele, como, por exemplo, na sobreposição dessa área de desenvolvimento e design? Perfeito, excelente. Essa pergunta aí é muito boa porque
a gente vê seguido aí, até vi um post de uma pessoa esses dias no LinkedIn falando exatamente sobre isso. Esqueci o nome, senão eu até citava. Sobre essa sobreposição, sobre design ops ser o super-herói resolvedor de tudo, né? Assim como tem design ops, existem product ops também, tá? Então, que é uma disciplina que tá vindo nova aí, tá crescendo no mercado e tal. A mesma mentalidade aplicada para produto. Então, assim, de fato, isso vai acontecer, tá? Vocês no dia a dia vão perceber que muitas dos problemas são sintomas de causas que vocês não têm poder de mudar, que são de outras áreas. Enfim, que são de fato problemas que vocês não têm a autonomia e o poder de ter uma influência direta e decisiva de mudar isso amanhã. E aí que entra o ponto de se relacionar bem e tentar influenciar o dia a dia, influenciar mudanças, mesmo que seja com passos pequenos e tudo mais, né? Muito do que vocês acabam fazendo como PDs aí do dia a dia, influenciando ali as outras pessoas a entenderem o valor do design e tal, né? E esses passos aí são bem pequenos, dependendo da maturidade da empresa. Então, na prática, tá? O que vai acontecer? Eu já passei por isso, enfim, como liderança, o que é, tipo, o que acontece na prática, né? Digamos que você, o André, foi lá e mapeou uma série de oportunidades e tal, enfim, apresentou um plano de ação e etc. E a gente, digamos que eu sou seu líder, né? Digamos que eu sou seu líder direto, só um exemplo, para tangibilizar. Você vai apresentar e tal, o plano de ação e tudo mais, e a gente identifica em conjunto que existem problemas que são de outras áreas de fato. São problemas de engenharia, são problemas de produto, são problemas de marketing, whatever. E eu, como líder, na minha posição dependendo do level que eu estou, eu vou ter acesso a informações. E vou ter um certo grau de poder, um certo grau de autonomia dentro da organização para promover mudanças. Dentro da minha competência, dentro das minhas possibilidades, a gente vai, em conjunto, tentar encontrar saídas, e aí é muito importante as lideranças, né? Eu, como líder lá para te ajudar ali no dia a dia, é responsabilidade minha, é responsabilidade das lideranças, tentarem resolver esses problemas que no dia a dia vocês não têm poder para resolver, tá? Que demanda, enfim, crachá e tal, né? Demanda a posição, né? No dia a dia lá e tal. Então, por exemplo, né? A gente tem problema de. Só um exemplo, né? Mas, por exemplo, digamos que a gente tenha problemas de handoff, tá? Só que o nosso handoff de design, ele tá perfeito. Ele flui, tá bonitão, Figma bombando, tá legal. Só que quando chega na engenharia para consumir esse handoff, a coisa desanda, tá? Então você como pessoa ops, você vai ter um certo grau de autonomia e até um certo grau de influência para ir lá e tentar resolver esse problema. E isso, de novo, o ambiente vai influenciar nisso. Se é um ambiente mais burocrático e tal, de maturidade baixa, é muito mais difícil. E aí as lideranças precisam se envolver cada vez mais. Mas como liderança, você tem a obrigação de ajudar a resolver esse problema. Então, eu vou chamar, por exemplo, sei lá, o head de tecnologia, o engenheiro, o principal engenheiro lá, que enfim, vou ter uma conversa franca, vou apresentar informações relevantes, vou apresentar dados, e a gente vai tentar resolver e co-criar e se abraçar e resolver o problema junto, porque tá todo mundo no mesmo barco, todo mundo quer crescer e evoluir, né? Então, assim, é isso. Vai ter sobreposição, o escopo de atuação vai depender muito do nível de autonomia e autoridade que você tem, e aí por isso é importante o patrocínio das lideranças, sabe? Então, é isso. Eu acho que quem me conhece há mais tempo, acompanha meus conteúdos e tal, eu sou um defensor da equipe, assim, tipo, eu acho que muito dos problemas no dia a dia é falta de liderança, tá? Então, é liderança que realmente não dá o apoio que deveria dar. Então, cobrem, cobrem, porque vocês não vão conseguir fazer tudo.
Maravilha. É isso? Acho que respondemos todas as perguntas. Fer, mais alguma Show de dúvida? bola.